Vamos à entrevista do dia. E quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é Solange Neri, a Sol, ativista do autismo. Deixa eu só virar o microfone aqui para você que está nos acompanhando. Aqui está a Sol, ativista. Ela que está aqui para falar, ou para começar a entrevista, falando da emissão de carteira de identificação para autistas, lá no Poupa Tempo, mas também vai falar de outros importantes direitos de quem está no espectro autista e também dos seus familiares. Bom dia, Sol. Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Bom dia, Marcelo. Obrigado a vocês pela oportunidade novamente. Estar aqui falando a respeito do autismo, sobre a emissão dessas carteirinhas, sobre os direitos dessas pessoas. Precisa sempre relembrar, né? Até que a sociedade entenda a necessidade disso e dos direitos, a gente vai tocar nessa tecla, não é? Obrigada. O que é, então, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que resumidamente ganhou a sigla aí de CIPTEA? CIPTEA é uma carteirinha que veio para reforçar o direito de prioridade, né, da pessoa com autismo. Hoje é muito difícil, Marcelo, as pessoas entenderem que a criança com autismo, o adulto, o adolescente com autismo, tem as suas limitações, tem a sua dificuldade de estar em uma fila muito grande, seu tempo de espera é curto, o excesso de estímulo nesses lugares pode fazer com que a pessoa tenha uma crise e quase todo mundo, a maioria das pessoas não entendem. Aí veio essa carteirinha, nós já temos uma carteirinha municipal, né? Tá. Que é feita lá no Atende Fácil, que eu falo para as mães, todas as mães do nosso município, todas as mães de Araçatuba, todas as pessoas com autismo, precisa fazer essa carteirinha, porque é um censo do nosso município, né? Até por esse tanto, pela quantidade de carteirinhas emitidas, eles podem estar criando políticas públicas para a nossa comunidade autista, né? E agora nós temos a do Atende Fácil, do Poupa Tempo, que é a CIPTEA, que veio para reforçar essa que nós temos. Ou seja, vale para todo o estado, a gente pode fazer em outras unidades do Poupa Tempo, né? Pode. Imagino que, por exemplo, na capital tenha surgido antes de ir no interior. Aqui chegou, salvo engano, de forma simultânea em Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru. Ou seja, existem ainda outras unidades do Poupa Tempo que ainda vão passar a emitir. Mas como é que ela funciona na prática? Você vai lá e pede o documento, ou pode pedir de forma virtual, vai no Poupa Tempo para quê? Explica pra gente. Na verdade, a gente pode estar pedindo virtual. Eu sempre estou postando o link aqui na minha rede social para as mães estarem entrando. Tem muita mãe que não consegue. A rede social é Sol Ativista. Isso, né? Só Ativista Autismo. Perfeito. Tem muita mãe que não consegue estar fazendo pela rede social. Teve mãe que teve problema de emissão. Então, vale a pena estar indo lá no Poupa Tempo, levando o laudo da pessoa com autismo e um comprovante de residência, os documentos pessoais, que é emitido na hora e já sai com a carteirinha e o cordão do girassol. O cordão de girassol, junto, que né? É uma identificação, né? Muito bom. Para a pessoa com deficiências ocultas. Lá no Poupa Tempo já sai com o cordãozinho. Semana passada nós fizemos uma campanha, né, do projeto. Nós entregamos mais de 200 cordões de girassóis para as crianças cadastradas gratuitamente. E tivemos essa surpresa. O secretário da pessoa com deficiência do estado entrou em contato com a gente e falou: Sol, parabéns pelo trabalho de vocês aí, mas o Poupa Tempo de Araçatuba também vai estar distribuindo o cordãozinho do girassol junto com a carteirinha. Ele entrou em contato, fez contato com vocês, que bacana, para informar. Admitindo, reconhecendo, na verdade, a importância do movimento das mães autistas aqui em Araçatuba, né? Que bacana. E aí, qual é o procedimento no caso de virtualmente a pessoa tentar tirar o CIPTEA? Porque você falou, vai no Poupa Tempo, leva os seus documentos também do autista e você consegue a emissão por lá. Mas no caso de tentar virtualmente, como é que faz? Vai anexando os documentos na medida, seguindo o passo a passo? É o passo a passo. Passo 1, você vai carregar uma foto da pessoa, da criança ou da pessoa com autismo e colocar todos os dados pessoais. O passo 2, você vai tirar a foto dos documentos, do laudo e vai enviar. Na hora de carregar essa foto, como as fotos são muito grandes, não estão conseguindo carregar, Marcelo. Então, por isso, como a gente tem essa oportunidade, está aí no Poupa Tempo, sai com a carteirinha emitida em mãos, já plastificada, com o cordão do girassol, a gente pede para as mães estarem no Poupa Tempo, quem tiver condição. Perfeito. Demora, lá no site do Poupa Tempo, fala
não é no site do Poupa Tempo, tá, gente? É no site ciptea.gov.br. Eu vou confirmar para você. Mas é só fazer uma busca lá no Google, né? Por emissão do CIPTEA ou carteira de identificação de autista, que facilmente vai encontrar o link. Ok. Aí, eles dão um prazo de 20 dias para estar imprimindo essa carteirinha. Só que não sai dentro de 20 dias. Eu fiz a do José para fazer um teste, né? Com 2 dias tinha sido aprovado e eu já consegui imprimir e emitir a carteirinha. Entendi. Bem, você já deu a dica também de quem vai lá no Poupa Tempo. Nos 2 casos, tanto de forma virtual quanto no Poupa Tempo, ou no Atende Fácil, nos 3 casos no caso, é preciso pagar alguma coisa? É totalmente gratuito? Totalmente gratuito, Marcelo. Perfeito. Não cobra nada. E outra, no Atende Fácil eles prepararam, eu achei muito importante o que eles fizeram. Eles prepararam a sala do modo deles, um espacinho reservado para a criança, para a pessoa com autista chegando e tá fazendo a carteirinha. Tem uns brinquedinhos para dar um estímulo, tem umas coisas ali para distrair a criança enquanto a pessoa está fazendo a carteirinha. Perfeito. Olha, tem gente aqui já se manifestando. Por exemplo, a Lu Vieira, muito obrigado pela audiência, Lu. Ela pergunta o seguinte: Sol, quem é que dá o laudo de autista? Porque até então, segundo ela, neuros demoram para fazer a consulta. Isso é verdade, né? E fica difícil receber um laudo rapidamente. Qual a sua dica? Na verdade, gente, o autismo é uma equipe que vai laudar. Não é só o neurologista ou só o psiquiatra. É um laudo demorado. Eu falo que é uma investigação chatinha. A gente fica apreensiva, a gente fica querendo que saia logo, mas demora mesmo. Passa por uma equipe multidisciplinar e, por último, vai levar toda a avaliação dessa equipe. O neuro tá fechando o diagnóstico. O neuro sozinho não tem condições de fechar o diagnóstico, gente. Passa pela fono, pela TO, pelo psicólogo, e todos os relatórios desses profissionais vocês vão levar no neuro. E não demora, não é rápido. No município nós não temos neuropediatra na rede. Quando temos é pelo AME, né? Demora tinha mãe que estava na fila há 1 ano e 2 meses, Marcelo, esperando o neuro. 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses, aguardando o neuro. Aí, para estar fazendo essa avaliação com a equipe multidisciplinar, ou você vai para o Ritinha, que tem hoje, né? Ou para a PAI ou para a AMA. Mas uma Ritinha filona de espera. E a PAI contam com centros especializados em reabilitação. No caso, salvo engano, é o Ser 2 na PAI e o Ser 4 no Ritinha Prates. E além disso, você falou? Na AMA. A AMA também faz. Perfeito. Ô Sol, questão prática aqui, porque entrou um ouvinte, inclusive, para perguntar. Para fazer o comentário, né? Que além da emissão das carteiras, os postos do Poupa Tempo, de acordo com o release que foi distribuído, ele viu, também vão contar com atendimento em salas sensoriais. Foi isso que você disse, não é? Mas a pergunta dele é a seguinte: é preciso fazer agendamento ou basta chegar tanto no Poupa Tempo quanto no Atende Fácil para fazer a solicitação da carteira? Basta chegar nesses locais e faz na hora, é emitido na hora. Eles têm, tanto o Atende Fácil quanto o Poupa Tempo, as 2 vezes que eu fui, eu achei o atendimento deles maravilhoso. As pessoas que estão trabalhando para a emissão dessas carteirinhas já têm um olhar diferenciado para estar recebendo a gente, então é super rápido. A única coisa que muda do Poupa Tempo para o Atende Fácil, gente, é que o Atende Fácil pede maior número de documentação. No Atende Fácil a gente precisa levar até a tipagem sanguínea da criança, que é a nossa carteirinha municipal. Entendi. E é verdade que esses espaços estão oferecendo, inclusive, também abafadores de sons, controle de iluminação e tudo para reduzir ali estímulos sensoriais, né, e deixar a pessoa com TEA num ambiente mais confortável? O Poupa Tempo, sim. O Atende Fácil a gente ainda não viu. Não. Nós fizemos uma campanha, Marcelo, junto com o Cordão do Girassol, que nós entregamos alguns abafadores de ruídos também. Eu vi que lá no Ritinha Prates vocês deixaram alguns, não foi? Abafador que, inclusive, o Shopping Praça Nova também passou a disponibilizar. Que bacana. Deixa eu dar uma olhada de novo. Só mostra aqui para nossa audiência. Olha aí. A gente vai estar entregando no bombeiro, a gente entregou para as viaturas do SAMU, no pronto-socorro. Esses abafadores vai ser um projeto permanente da gente. Nós recebemos... Desculpa perguntar, mas como é que vocês conseguiram adquirir os abafadores? Nós recebemos doação de parceiros do nosso projeto. Que legal! E nós conseguimos 180 abafadores de ruídos. As mães confeccionaram essa capinha aqui para estar fazendo, deixando ele mais bonitinho, né? Sim. E ficou essa gracinha. A gente entrega para as crianças, né, que tem essa sensibilidade auditiva. Estamos entregando agora pronto-socorro, SAMU,
no Ritinha, vamos entregar um no Atende Fácil, levamos um no Poupa Tempo. É muito importante esses locais estarem preparados para receber a pessoa com autismo, Marcelo. Que legal, que bacana. Olha, eu vou receber, porque eu tenho um amigo que tem uma filha autista e eu vou entregar para ele, caso ele não tenha. Se tiver... o cordãozinho também? Cordãozinho com vasinho e a sementinha do girassol para a criança estar plantando. Ai, que bacana. Muito obrigado, Sol. Eu que já tenho aqui uma série de presentes da Sol. Quem me acompanha pelo Facebook vê que eu tenho uma canequinha aqui, que ela é toda colorida na frente. Foi a Sol e as mães autistas que nos presentearam, inclusive com livro também. Aí eu passei a entender um pouco melhor e buscar informações. E a Sol, inclusive, desta vez, trouxe também um flyer com os principais direitos da pessoa autista. Este aqui, não pode continuar aí. Este flyerzinho, que está agora no balcão aqui também do SRC. Você que passar por aqui pode pegar. E aí vocês deixam este flyer com os principais direitos onde, Sol? Nós entregamos dentro dos abafadores. Tá e lá. geralmente esses itens vai para famílias com pessoas com autismo, Perfeito, né? perfeito. E as pessoas não têm tanto conhecimento dos direitos dela, Marcelo. A gente deixou aqui 10 direitos, né? Olha, os principais direitos, né? Mas tem muito mais do que Tem isso, né? muito mais. E nos abafadores nós deixamos esse também e deixamos um panfleto informativo que a doutora Aline, lá do Instituto Amor Maior, fez para a gente estar explicando a respeito dessa sensibilidade sensorial para quem recebe o abafador. Perfeito. Sol, agora já são 8 horas e 33 minutos. Eu vou pedir para que você continue aqui, para que no segundo bloco a gente siga com esta interessante entrevista. Mas preciso te transmitir recados que muita gente aqui da nossa audiência está passando. Então, olha, a Amanda Brioski falando que você é a melhor conquista, aliás, tudo que se conquista aqui em relação aos autistas. Você está no meio, lutando pela causa. Nossa. E a Camila Biarara falando que você é maravilhosa. A Daniela Maria Pereira dizendo que trata-se de uma mulher admirável. A Camila volta falando que é muito grata a você por ser esta mãe e esta mulher incrível na luta aí pelo TEA, não é? Querida, então daqui a pouquinho a gente já volta e você vai continuar falando sobre os direitos dos autistas. Combinado? Combinado, Marcelo. É isso. E quem está nos acompanhando, olha, as hashtags da entrevista de hoje. TEA, transtorno do espectro autista, autismo, respeito, inclusão. Daqui a pouquinho, em 3 minutinhos, a gente está de volta. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. E quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a Solange Neri, a Sol, ativista do autismo, que no primeiro bloco falou bastante da emissão da carteira de identificação para autistas no Poupa Tempo, né, a CIP-TEA, mas que também ocorre lá no Atende Fácil, não é? E agora está aqui para continuar falando um pouco mais sobre direitos dos autistas de forma geral. Sol, como é que você enxerga os benefícios que estão sendo disponibilizados, ao meu ver, eu sou leigo no assunto, para quem está dentro do aspecto do espectro, né, que eu percebo, pelo menos a minha percepção, novamente, como leigo, é que parece que está aumentando. Mas você, que lida diretamente com isso, também tem esta mesma percepção? Quanto aos benefícios, Marcelo? Sim. Assim, nós temos direitos. Eu falo que a gente tem muito direito aí. O que basta é as pessoas, o poder público, a população em geral querer cumprir com esses direitos, fazer valer esses direitos, Sim. né? É tudo muito suado, muita luta. Nós temos direito de professor de apoio, mas eles complicam a nossa vida, a gente precisa entrar judicial com um professor de apoio. Nós temos direito a um cuidador, tem direito a tratamento, a medicação, você vê do mínimo que as pessoas não entendem. Atendimento prioritário. Você chega lá com a criança autista, não tem cara, não adianta. Síndrome de Down, a gente vê que a criança tem um rostinho diferenciado, diferente, a pessoa também logo enxerga. As pessoas, quando se fala de deficiência, ou a criança tem que ser síndrome de Down, ou você tem que estar na cadeira de rodas. Se você estiver com uma criança com autismo na fila do supermercado, você não tem noção quanto você é xingado. É por isso que o cordão do girassol ajuda, Ajuda. Né? Ajuda. Não é que seja uma obrigação de quem tem TEA, mas se você tem uma pessoa com TEA na família, você coloca o cordão, ajuda, facilita a identificação. Mas não é uma
Obrigação. Perfeito. E o cordão de girassol não está somente para pessoa com TEA, tá? Sim. O cordão de girassol é para pessoa com deficiências ocultas, né? É exatamente isso que você está falando. Não é que não aparentemente uma pessoa leiga não consegue identificar. Perfeito. Então, nós temos muitos direitos e graças a Deus as pessoas, ao longo desse tempo, com muita informação, com a rede social, com os casos de autismo que vem, os diagnósticos de autismo que vem aumentando, as pessoas estão se conscientizando, né? Estão aprendendo mais, estão buscando aprender a saber. E eu falo que o respeito, a empatia só vem quando a pessoa se informa. Se eu não tivesse o José dentro do espectro, quem sabe se estaria aqui, né? Se eu tivesse essa empatia, esse olhar diferenciado. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu vou fazer, ia acontecer. Não, a gente só sabe quando a gente tem na família, quando a gente sente, né? E eu acho, sim, que graças a Deus as coisas têm caminhado para melhorar a vida, a qualidade de vida da pessoa com autismo. Perfeito. Só neste flyer que você me entregou e que vocês disponibilizam, são 10. Mas ainda acredito, como você disse, que seja muito pouco, mas eu quero citar alguns. Além da carteira de identificação da CIP-TEA, vocês citam aqui, direitos, auxílio financeiro, LOAS, BPC, para famílias de baixa renda, direito a estudar no ensino público ou privado, acompanhamento de professor de apoio, monitor ou assistente terapêutico em ambiente escolar, foi o que você disse, infelizmente, em grande parte ou na maioria dos casos aqui no município, tem que entrar judicialmente para solicitar, tratamento médico e terapêutico especializado, acesso ao mercado de trabalho, moradia, educação, previdência, assistência social, passe livre para pessoas de baixa renda, está falando em relação a coletivo, transporte coletivo, ok? 8. Isenção de impostos como IPVA, IOF, ICMS, vaga de estacionamento preferencial após registro e autorização do DETRAN e redução da jornada de trabalho de mães e pais, cuidador principal, caso sejam servidores federais. E para pessoas com CLT é possível a redução da jornada via processo judicial. A gente está falando aqui em apenas 10 dos direitos que vocês selecionaram e classificaram como principais, mas existem vários outros. E diariamente vem surgindo novos direitos, né? Marcelo, a gente viu agora o cordão de girassol, a emissão de carteirinha. Quando se falou da emissão dessa carteirinha, era algo tão distante para a gente. Aí nós levamos um projeto de lei na Câmara Municipal, aqui uma indicação para o vereador Pichitelli, na época. O Pichitelli levou, foi aprovado para o município estar emitindo essa carteirinha. A gente não tinha nem a lei Romeu Mion que aprovava essas carteirinhas para identificação, né? Aí, tinha sido aprovado no município. Aí veio o CIP-TEA, que veio também para dar uma força para a gente com essa identificação das pessoas com autismo. E quando eu falo criança, gente, é porque eu tenho criança autista, né? Sim. Mas a carteirinha é para toda pessoa com autismo. E eu fiquei sabendo lá no Poupa Tempo que a grande maioria que foi lá para emitir a carteirinha foi de pessoas adultas. Olha isso. No começo. Foi bastante pessoa adolescente, pessoa adulta emitir a carteirinha de identificação do autismo. O que me parece também que não é algo mais raro de você descobrir ser diagnosticado com TEA depois de adulto, não é? Exatamente. Geralmente, depois do filho, o pai, lá o do pai. Fala assim, lá em casa, se a gente conseguisse, né, levar outras pessoas da minha família para estar fazendo o diagnóstico, com certeza a gente teria mais de um autista na família. Você sabe que eu tenho uma família amiga minha que a filha foi diagnosticada e aí o avô, quando leu o laudo da neta, ele disse assim, mas espera aí, eu estou me identificando completamente com esse laudo aqui. Exatamente. Não é? Então assim, ele não passou por uma consulta, mas olha, se passar, não se descarta a possibilidade. E ele mesmo admite isso. Falei, cara, mas ele me falou, Marcelo, eu li o laudo inteiro da minha neta e para mim, o médico estava falando de mim. Aliás, não foi o médico, foi um psicólogo. Falou, o laudo, era eu no laudo. Então, enfim, você que é adulto também pode ser diagnosticado, por que não? E aí, só, quero te perguntar o seguinte, independentemente das obrigações legais, no caso das empresas, elas estão hoje respeitando os autistas e as suas famílias, estão tomando atitudes neste sentido? Algumas sim. Eu falo assim que geralmente as empresas, a parte privada, eles respeitam. O que não respeita é a população em geral. Vou dar um exemplo para vocês de um lugar que eu frequento muito, que é supermercado, né? Tá. Eu frequento o supermercado Rondon. Tá. Tudo que a gente pediu para o Rondon estar ajudando a gente, para estar deixando mais, eu digo assim,
mais viável para uma mãe atípica estar indo no supermercado fazer uma compra, eles fizeram. Nós pedimos aquele carrinho para pessoa com deficiência, aquele carrinho grandão. Sim. Imediatamente eles compraram um carrinho para cada loja. Para cada unidade. Aí, não tem como vocês colocarem um laço do autismo lá na plaquinha de vocês, antes de ser obrigatório, né? De lei. E imediatamente eles foram lá e colocaram. Quem que não respeita essas adaptações do supermercado? A própria população. Muitas das vezes chegam os pais lá, com a criança que não tem deficiência... Pega o carrinho. Utiliza aquele carrinho. Entendi. Mas está escrito em algum local que aquele carrinho é para uma finalidade específica? Não, esse carrinho não fica junto com os outros, fica ali do lado, perto do segurança, mas ele não tem como negar se uma mãe for pegar. Entendi. A mesma coisa é a fila preferencial. Mas não seria, não pode colocar uma placa porque vai discriminar, enfim... Assim, por mim não teria problema algum, né, Marcelo? Mas eu acho que tem outras pessoas que podem criar um caso, alguma coisa por ser, né? Bem, de qualquer forma, eu quero aproveitar aí a oportunidade para parabenizar nas pessoas, nas figuras da Vânia e da Letícia, do marketing, a Vânia, que é uma das gestoras do Supermercados Rondon, e a Letícia, que é a responsável pelo marketing, parabenizar a empresa por esta atitude. Mas tem outras também que já tomaram a frente aí e se adiantam, não sei nem se adiantaram, mas pelo menos estão respeitando em parte, se diga pelo menos em parte, os direitos de quem está no espectro. Tem sim, Marcelo. A gente tem o shopping, Praça Nova. Praça Nova. Shopping, eu falo assim que é um dos shoppings mais inclusivos da região. Praça Nova ajuda bastante, eles promovem cinema, as meninas... Tem a vaga de estacionamento logo na porta de entrada, não é? Em conversa com a gente, elas perguntaram, fizeram a pintura de solo dessas vagas. Colocaram abafadores. Os abafadores de ruído. Agora. Cinema pra gente. Uma vez por mês. Vamos fazer. Você sabe que semana passada, o Jonathan tá aqui, não me deixa mentir. Não, acho que foi retrasada. O Araçatuba Shopping e o Cine Araújo também tomaram essa atitude de disponibilizar uma sessão com algo semelhante, né? Luz, a sessão toda iluminada, som mais baixo, ar-condicionado mais controlado, portas abertas para que haja o fluxo o tempo todo, não é? Exatamente. Então é muito legal, as pessoas, assim, para mim não me interessa se um fez e o outro fez depois. Interessa que todos façam. Tem que fazer. É o que nós vimos na exposição também, que teve a Expo da Inclusão. Verdade. Assim, eu não tive acesso, eu não sei como que funcionou a Expo da Inclusão. A única dica, a gente tem um monte de dica para dar para eles, né? Nós estamos falando de crianças atípicas, de crianças com autismo. Foi um horário muito quente, estava um dia muito quente de calor, os brinquedos muito quentes para as crianças brincarem. Mas foi surreal para a gente, para as mães que participaram. Todo mundo muito grato. A gente tem que adequar algumas coisas. Como que a gente consegue adequar alguma? Conversando com quem vive com essas crianças dentro do espectro. Mas foi válido o que eles fizeram. As crianças aproveitaram bastante. E nós temos também, Marcelo, outra coisa que o Supermercado Rondon faz que vale ressaltar. Meu coração enche de alegria. Eu enxergo meu filho naquela situação quando eu vejo um autista trabalhando no Rondon. Olha aqui. Né? Cara, é surreal, é emocionante. Eu já vi pessoas com síndrome de Down. Eu faço questão de passar no caixa deles, eu fico ali procurando. E eles compraram... E você reconhece pelo cordão? Não, eu reconheço porque eu conheço quase todos. E eu tinha até deixado os cordões para estar doando para eles, mas tem um problema na segurança do trabalho, né, de enganchar em alguma caixa, alguma coisa. Perfeito. E eu achei válido também a atenção que eles têm contra isso. Quanto a isso, eu não entreguei o cordão para trabalhar lá. E a gente tem bastante pessoas com autismo trabalhando no Rondon com deficiência, né? Perfeito. E com autismo também. E quando eu propus para eles doar o cordãozinho do girassol ou do quebra-cabeça lá, é porque muitas das vezes os clientes não entendem que aquela pessoa tem uma dificuldade maior para abrir uma sacolinha, a agilidade não é igual a outra pessoa. Então, para ter um pouquinho de empatia com esses funcionários lá, porque eu fico apaixonada quando eu vejo eles lá, eu fico grata, eu saio de lá com o coração cheio de alegria. Olha que legal, bons exemplos. No entanto, a gente também precisa de desrespeito também, não sei em qual medida, se mais da mesma forma ou menos, mas imagino não, tenho certeza, porque a gente conversa sobre isso volta e meia, a gente se tromba pela cidade e trocamos ideia, né, Sol? E aí existe ainda preconceito e desrespeito por grande parte da sociedade em relação a quem está no espectro autista. E as famílias também.
Existe muito, muito, muito desrespeito. Ó, eu fui no pronto-socorro entregar o abafador de ruído e o cordão de girassol. Eu não sei se lá eles podem fazer uso, como que vai ser. Eu sugeri o quê? Chegou uma criança com autismo, com uma deficiência oculta, coloca o cordãozinho, porque às vezes vai passar na frente. Sim. Quem está ali não quer saber. Tava uma mãe de 2 crianças autistas lá e passou essa criança na frente. Aí perguntaram para a mulher, mas por que passou na frente? Uma outra senhora que estava lá questionou, não, moça, porque ele é autista. Ela olhou para a mãe e falou assim, o que eu tenho a ver se ele é um retardado? Sabe? Entendi. Respondeu dessa forma e eu fiquei chega chocada. Chega a ser criminoso, falei, né? gente, tem que chamar a polícia, isso é discriminação, isso é crime, isso é desrespeitoso. Tem que chamar a polícia. Qualquer local que você for discriminado, que você se sentir discriminado, 190, chama a polícia. Isso é papel da polícia. Se a pessoa não consegue se informar, respeitar o outro por informação, a pessoa vai aprender a respeitar pela lei. Chama a polícia, entra com ação, processa, faz o que tiver que ser feito. As pessoas precisam entender que ser diferente hoje, no dia que a gente vive, Marcelo, é totalmente normal. Parar de olhar torto, parar de xingar, parar de humilhar. Outro, a gente estava falando, eu até esqueci de falar, preciso pontuar, senão vou esquecer, os Passos Tangerina. Eles a pizzaria? A pizzaria. Eles têm uma sala do silêncio lá, Marcelo. É? É. Eu não sabia. Eles têm uma salinha com a luz reduzida, com brinquedos sensoriais, tem um abafador de ruídos. Então, a família está lá com essa pessoa que tem um autismo e a pessoa dá uma desregulada por conta de iluminação, excesso de estímulos. Você pode estar dirigindo dentro daquela sala do silêncio. Olha que legal. Parabéns ao pessoal do Tangerina também. Ô Sol, para a gente caminhando aqui, já são 9 horas e 7 minutos. Me diga o seguinte, eu também tenho a impressão que existem cada vez mais advogados especializados no tema. E aí você está falando que tem atitude criminosa, que tem vários direitos que não são respeitados, mas aí também hoje existem, na minha percepção, muitos advogados especializados no tema e que podem ajudar estas famílias. Nós aqui entrevistamos 2. Você me apresentou o Dr. Stephanie, que veio aqui, eu conheço o Dr. Valério, mas hoje já tem muita gente ali que, olha, está em cima dessa causa e vocês podem contar com estes profissionais, né? Temos sim. A gente tem aqui em Araçatuba a gente tem uma rede de advogados que nós, pais, já sabemos quem são os brabos. A gente denominou eles assim, os brabos têm nome, né? E não é nem propaganda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Igual você falou, Dr. Valério, Dr. Stephanie. Porque vieram aqui, tem a doutora Glaucia Coradino, Dr. Fernando Costa. Então, são pessoas que trabalham nessa área e estão sempre dispostas, prontas a orientar, a estar conversando com a gente, qualquer orientação que precisar. E temos também, Marcelo, não pode deixar a Defensoria Pública. Sim, totalmente gratuita. Totalmente gratuita. A gente precisa estar buscando a Defensoria Pública. Perfeito. Eu estive lá com o doutor Ângelo, eu conversei com ele sobre a importância deles, pedi para ele reforçar essa parte de acolhimento das famílias que chegam lá, né? Porque muitas vezes a gente já vem machucada de fora, não na escola, não no plano de saúde, não na prefeitura que não tem uma vaga para um tratamento. Então, quando você chega na Defensoria Pública, é porque você já tentou todos os seus recursos, está ali cansada, desgastada, e eu acho que antes de você passar por um advogado, você precisava ter um assistente social, um acolhimento para estar ali com essas famílias. Perfeito. Querida, já são 9 horas e 8 minutos. Eu quero te agradecer por trazer informação importante e relevante aqui para a gente e te peço para deixar os contatos. Como é que as pessoas interessadas no tema encontram Solange Neri? Olha, eu tenho a minha rede social, que é Sol Ativista Autismo. Nós temos o Instagram também, que é o mesmo. Tem o do nosso projeto, que é o Projeto Te Ajudo, que é a Pri que comanda lá nas nossas redes sociais, que é tanto no Instagram quanto no Facebook. Quem precisar de cordãozinho do girassol, hoje nós não temos mais para doar, mas o Poupa Tempo está emitindo essa carteirinha que já vem com cordãozinho. E o abafador de ruído a gente vai estar sempre doando. Vai ter sempre um abafador disponível para alguém que precise lá no nosso projeto, tá bom? É isso, e o pessoal continua entrando. Algumas pessoas reclamando, né? Por exemplo, o Marcelo Sá, dizendo aqui que infelizmente o município nem ordem judicial cumpre, e tudo é muito difícil, que ele não se sente amparado, né? Na verdade sente falta de uma rede de apoio. Mas enfim, e aí o pessoal, a Dani lá do Xodó com Sabor, a cafeteria, nos parabenizando pelo programa, a Lívia, a Cristina Oio também. Lívia, tudo de bom para você, recupere-se bem, saúde, porque também quero contar com você aqui no programa nas próximas vezes, tá bom? Priscila Ribeiro, enfim,
Muito obrigado pela audiência que hoje bombou nas redes sociais. Sol, muito obrigado por trazer informação relevante. Conte sempre com a gente. Você sabe que a gente gosta, a gente precisa compartilhar informações importantes para que todos saibam dos seus direitos. Um abraço para você, bom dia. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. 9h10 por hoje é isso.